Como analisar ações para longo prazo? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Então o tema é esse aqui embaixo, tá? Como analisar ações para longo prazo. Então eu acho que é um negócio legal, aí muita gente tem essa dúvida. Então a gente vai bater um papo aí sobre isso hoje, tá? Então, coraçãozinho, polegarzinho aí, quem puder, para ajudar aí a espalhar essa live pro pessoal. Legal, galera. Então, vamos começar aqui a falar sobre a análise de ações, né? Como muitos aqui sabem, o mercado de ações é um mercado de negócios, na realidade, né? Um mercado de empresas, tá? E ele é um mercado muito complexo, tá certo? Então, tem várias formas de você trabalhar nesse mercado. Você pode ser aquela pessoa que quer ser sócia da empresa por longo prazo, você pode ser a pessoa que está ali só procurando alguma oportunidade para comprar algo, vender depois em seguida com algum tipo de lucro. Enfim, então existem diversas formas de você trabalhar com ações, tá certo? Então, sempre essa questão da análise de ações vai depender da estratégia, porque uma determinada ação pode ser muito boa para uma estratégia e pode ser horrível para outra. Então, não tem uma ação boa absolutamente, tá? Nossa, essa ação é boa para qualquer coisa. Não, dependendo da estratégia da pessoa, aquela ação boa pode ser ruim, tá certo? Então, a primeira coisa, pessoal, é definir a sua estratégia. Legal, Danilo, mas qual estratégia eu deveria usar? Então, eu, enquanto educador financeiro, né, baseado aí, conversei com centenas de pessoas, com a experiência que eu tive no mercado financeiro aqui em São Paulo também, hoje eu vejo que o que funcionaria para a gigantesca maioria das pessoas, tá? Não vou falar aqui das exceções, dos iluminados, dos Albert Einsteinzinhos aí, entendeu? Eu estou falando do que funcionaria se, sei lá, 90% das pessoas aplicassem, provavelmente traria ótimo resultado para elas. É você trabalhar com ações para longo prazo, tá certo? Então, para quem quer só investir seu dinheiro de forma segura, quer continuar focado ali no seu trabalho, na sua profissão, a estratégia que você deveria usar provavelmente é uma estratégia voltada a longo prazo, porque quando a gente está falando de prazos mais longos é quando a gente começa a ter algum tipo de previsibilidade em relação às ações, tá certo? Em prazos muito curtos é um negócio muito complexo de analisar, se não impossível, né? Praticamente aleatório, aí você não consegue fazer essa análise de curto prazo. Muitas pessoas dizem que conseguem, mas os estudos mostram que normalmente quem tenta ficar fazendo essas análises de curto prazo acaba perdendo dinheiro, tá certo? Então, quando a gente joga para frente, é outra história, né? Porque a gente tem a volatilidade das ações, que é a oscilação de preço. Em curto prazo, ela é muito imprevisível. Qualquer coisa pode fazer o preço das ações oscilar. Vocês viram agora esse caso aí que estão falando da revolta das sardinhas, né? Que um pessoal lá, pessoas físicas nos Estados Unidos se uniram ali num fórum e resolveram fazer uma operação ali com ações da GameStop, que era uma empresa ali que já estava no fundo do poço, e conseguiram ali manipular o mercado, né, dessa forma. Então, quem estava esperando que isso fosse acontecer? Ninguém. Outra coisa, o Elon Musk um dia jogou lá no Twitter dele e falou, acho que era Signal, o nome da empresa, que era uma empresa aí de mensagens, né, que foi na época que estava querendo alfinetar o WhatsApp, porque falou que ia compartilhar os dados aí com o Facebook para fazer anúncio. E aí todo mundo comprou as ações de uma empresa chamada Signal, só que não era a mesma empresa, era uma empresa de biotecnologia, porque essa outra aí do aplicativo de mensagem não está na bolsa, entendeu? E aí a ação dela estourou assim no curto prazo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, em curto prazo e curtíssimo prazo, qualquer coisa pode fazer o preço oscilar. Um fundo que vendeu a posição dele ali pode fazer o preço cair, um fundo que entrou numa ação pode fazer o preço subir, um tweet pode fazer subir ou cair. Então, realmente, na minha concepção, você ficar tentando adivinhar é um jogo muito complexo, senão um jogo de perdedor, assim, que a gigantesca maioria das pessoas vai perder. Agora, a longo prazo, a cotação das empresas tende a seguir os lucros, tá? Ações são empresas, né? São títulos ali que representam empresas, e se você aposta em empresas lucrativas, a tendência é que se a empresa está crescendo, lucrando, melhorando cada vez mais, no futuro ela vai tender a valer cada vez mais, né? Fora os proventos que ela paga, os dividendos, esse tipo de coisa, tá certo? Então, por isso que é interessante a gente pensar em prazos mais longos. E aí, quando a gente fala de análise de ações, a gente tem basicamente duas escolas famosas, que é a escola de análise fundamentalista e a escola de análise técnica. Começando pela técnica, já que não é a que a gente vai dar mais foco aqui, é o tipo de análise técnica ou gráfica, não é o nome dela. Então ajuda a entender um pouco. É o tipo de análise que não liga muito para a empresa. Ela, na verdade, não está nem aí para a empresa. Quem faz análise técnica não vai lá baixar os balanços da empresa, entender se a empresa teve lucro, prejuízo, não. Essa pessoa está olhando gráficos de cotação, oscilação ali do preço dos ativos
e ela tenta aplicar padrões matemáticos, né, que no passado demonstrou-se, né, que perceberam que determinados padrões matemáticos, se acontecessem com o preço das ações, então tenderia a acontecer um outro padrão, né? Se caísse desse jeito, pode ser que suba assim. Então as pessoas tentam perceber quando isso acontece, nossa, caiu daquele jeito, então eu vou comprar aqui porque aí depois quando subir assim eu tenho um lucro. Então isso é análise gráfica, análise técnica de ações, tá? Então a pessoa realmente não está nem aí para a empresa, estão olhando só os gráficos, literalmente, e os padrões matemáticos de movimentação dos gráficos. Então não é isso que a gente vai usar. O tipo de análise que é importante quem investe em ações para longo prazo utilizar é a análise fundamentalista. Essa análise analisa o que a gente chama de fundamentos da empresa. E o que são esses benditos fundamentos aí? Fundamentos são praticamente uma série de dados e informações da empresa que vão nos mostrar o quanto aquele negócio é bom, tá? Em termos subjetivos mesmo. Se é um negócio economicamente viável, como ele se encaixa no mercado, se ele está em um bom mercado, em que momento de maturação ele está da empresa, quais são as perspectivas futuras. Então, é basicamente você fazer um estudo de tudo que permeia a empresa, tanto dados técnicos e objetivos quanto a parte subjetiva ao redor da empresa, para tentar entender quais são as expectativas futuras daquela empresa, tá certo? Então, quando a gente diz que uma empresa tem bons fundamentos, significa que esses dados estão nos demonstrando que é uma empresa que tende a ter um futuro promissor. Se a gente diz que é uma empresa que tem fundamentos ruins, maus fundamentos, né? A gente está falando que são empresas que, basicamente, o futuro não parece ser muito brilhante para elas, entendeu? Então, quem está pensando em se focar em empresas de prazos longos, talvez ficaria longe dessas empresas que têm fundamentos ruins, tá certo? Então, a gente vai fazer a análise fundamentalista. E aí, eu queria dizer para vocês que tem a forma fácil e é difícil de fazer isso, tá? Como que é a forma difícil? São os analistas aí dos fundos, né? Que são os artesãos dos dados, né? São as pessoas que vão lá e imprimem todos os dados da empresa e tacam aqui na mesa, pegam caneta marca-texto e ficam lá vendo, comparando trimestre com trimestre, não sei o quê, e vão nas reuniões das empresas. Então, é aquela pessoa que efetivamente vai adentrar nos dados da empresa e ficar tentando pescar alguma informação lá que ninguém mais sabe para dizer, nossa, as pessoas acham que essa empresa está indo mal, mas na verdade eu notei aqui que tem algo que aponta que ela está indo bem na realidade. Se eu investir nessa empresa agora, talvez eu pegue ela aqui num valor barato e aí depois eu consigo, vou ganhar muito dinheiro com essa empresa, entendeu? Então, quem faz essa análise fundamentalista aí, mais artesã, né, um negócio ali mais técnico e detalhista, normalmente são os profissionais do mercado financeiro, né? Os analistas de fundo de investimento, gestor de fundo, esse tipo de coisa, porque eles usam isso para tentar ganhar um dinheiro ali no curto prazo, tentando pescar alguma informação, algum raciocínio que os outros não pegaram, tá? Analisando a fundo as empresas. Só que nós não somos essas pessoas, né? Provavelmente aqui todo mundo tem seu trabalho, tem pouco tempo disponível e não vai ter tempo para pegar passar o fim de semana inteiro analisando o dado de empresa. Então, existem algumas armas que o pequeno investidor pessoa física pode usar, que pode fazer eles terem retornos que se equiparam aos retornos dessas pessoas que fazem análise muito a fundo. Então, tem aquela teoria do Pareto, né? Do 20 a 80%, que virou uma espécie de clichê, mas virou clichê porque é uma realidade. Então a gente pode dizer que 20% de dados que a gente analisa da empresa são os que vão trazer 80% dos resultados. E aí para você pegar esses 20% a mais de resultados, são 80% de dados que você vai ter que analisar. E para o mercado de ações, esses 80% de resultados para a gente é mais do que suficiente. Então eu acredito que quem é pequeno investidor pessoa física deveria se focar só em analisar esses 20%, né? E aplicar esses 20% de estratégias que vão trazer para a gente o melhor resultado possível sem a gente ter que parar a nossa vida para virar analista de ações, tá certo? Então, o que é basicamente que eu julgo que são 4 coisas que se o pequeno investidor pessoa física fizer, quando ele estiver analisando em ações, vai colocar as probabilidades muito a favor deles. Primeiro é investir em empresas com ótimos fundamentos, tá? Que é isso que é o tema da live, eu vou falar em seguida, entrar um pouco mais do que seriam esses fundamentos. Segunda coisa é você diversificar, você montar uma carteira com várias dessas empresas. Aqui você já começa a ver, né? Se, por exemplo, eu achei uma empresa com fundamentos sensacionais. E se eu pegar e fizer uma carteira com 20 empresas com fundamentos sensacionais? Qual que é a probabilidade de que a maioria delas venha a quebrar, falir, desvalorizar? Baixíssima, né? A tendência, na verdade, é que todas elas venham a crescer, algumas crescer mais devagar, outras talvez andem de lado, talvez uma ou duas vão ter ali um revés, ali cair um pouco,
e talvez uma ou duas ou três também vão estourar de crescer e levar toda a rentabilidade da carteira para cima, porque são empresas boas. Então, empresas boas têm essa possibilidade, tá certo? Então, primeira coisa, você investir em empresas com bons fundamentos. Segunda coisa, você investir realmente, diversificar numa carteira com empresas boas. A terceira coisa é basicamente você pegar empresas que tenham uma questão de histórico consistente, tá certo? Porque não basta a empresa ser boa hoje. Você foi lá, analisou os dados da empresa, pô, empresa lucrativa, sem dívida e tal, sensacional, só que quando você puxa os últimos anos é um eletrocardiograma, né? Um ano com lucro, um ano com prejuízo, um ano com lucro, prejuízo, aí já se meteu em esquema, enrolo, fraude, sei lá. Então, galera, quando você pega empresas com um histórico consistente, uma empresa que já tem, sei lá, 10 anos de um histórico sensacional, impecável ali na bolsa, você está novamente colocando as probabilidades a seu favor, tá? Então, empresas com bons fundamentos, aí você monta uma carteira com várias delas, só que não são empresas só que têm bons fundamentos hoje, são empresas que têm esses bons fundamentos há 10 anos, vocês já podem ver que a probabilidade está muito a favor. Danilo, mas e o preço? Você não está falando do preço, né? O preço é uma coisa importante, o preço de compra, porque a empresa pode estar cara, pode estar barata, e não sei o que mais. Aí vem o quarto pilar, que é a estratégia de Dollar Cost Averaging, né? Que é basicamente você tentar pegar um preço médio. Então, a melhor forma de você se livrar desse risco do preço é você ter um horizonte longo pela frente, né? Você vai investir em ações por 20, 30 anos e todo mês você vai comprar ação, aportar um pouquinho. E aí não importa se um mês você está comprando uma ação mais cara ou mais barata, porque daqui a 20, 30 anos você vai pegar um preço médio naquilo lá e o preço não vai ter importado no final das contas. Então isso que é um pouco a discussão que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar sobre se preço importa ou preço não importa. As pessoas que falam que preço não importa, né, que eu até sou um pouco a favor dessa vertente, para não dizer bem a favor, são as pessoas que acreditam que a maioria dos investidores vai passar 20, 30 anos investindo. E se eles fizerem isso todo mês, aportarem todo mês lá certinho, não vai importar um mês lá que eles pegaram um preço um pouco mais caro, um pouco mais barato. Entendeu? Isso daí é mais para quem tem patrimônios gigantescos, né? A pessoa é muito abastada e aí ganha a cada um ano, a pessoa vai lá e ganha, não sei lá, 500 mil reais, aí tem para investir, porque aí quando você pega valores muito grandes, aí sim você tem que tomar cuidado com o preço, né? Porque se você pegar ali um topo de bolha, por exemplo, você pode botar todo o teu dinheiro lá e depois o negócio afundar e você ficar sem ver o seu dinheiro voltar ao normal por 10 anos. Agora, se você está investindo todo mês, você vai pegar enquanto a bolha está subindo, enquanto a bolha está caindo, vai pegar em cima, vai pegar embaixo, e daqui a 20 anos vai estar uma linha reta lá da média do preço que você pegou, tá? Então, essas são as formas que o pequeno investidor tem de competir em resultados com profissionais do mercado. Investir em boas empresas, diversificar uma carteira com várias delas, pegar empresas com um histórico consistente e usar essa estratégia do Dollar Cost Averaging, né, de ficar aportando todo mês por 20, 30 anos, que aí você descarta também aí o risco de preço, tá certo? Agora, quais são os fundamentos que a gente tem que analisar? Que esse que é o tema da live, né? Então, galera, existem diversos fundamentos, indicadores aí de ações que a gente poderia analisar para tentar montar um racional, né, de que empresas a gente deveria ter. Mas eu acredito que tem alguns que, de novo, vão ser os 20% ali do Pareto, né? Que se a gente pegar empresas que tenham esses muito bons, a probabilidade já é muito boa para a gente, tá certo? E, ao mesmo tempo, para mim, se a empresa não tiver algum deles muito bom, já seria uma situação que talvez para minha estratégia já não funcionaria, eu já não investiria nela. Tá? Então, para vocês verem a importância que eu dou a esses fatores. O primeiro deles, galera, é o lucro líquido. Tá? Para mim, empresa na minha carteira de longo prazo tem que ser empresa lucrativa. Não é empresa que tem receita, é empresa que tem lucro. Porque tem muita empresa que tem receita alta, mas que não tem lucro. Que tem prejuízo, que está se endividando. Por quê? Porque empresa é lucro, galera. Se vocês forem abrir uma empresa, como é que vocês vão sobreviver? De lucro. Entendeu? Então vocês precisam realmente ter empresas que sejam lucrativas há muitos anos, tá? Eu diria até que seja lucro aí de pelo menos 5 a 10 anos seguido, assim, todo ano consecutivo, porque mostra que são empresas com uma gestão muito boa, né? Que estão no mercado muito bom, são empresas muito eficientes, muito competentes no que elas fazem, tá certo? Então, são empresas que têm lucro tanto para me pagar enquanto acionista em forma de dividendos, quanto para investir nela mesmo, daqui a pouco comprar outras empresas, ou então expandir as operações dela e ter cada vez mais lucro. Então, lucro líquido constante, crescente, né? E consistente há pelo menos 5, 8, 10 anos, para mim é fundamental, consecutivos, tá? Não adianta ter, 3 anos foram bons, mas teve um que teve prejuízo, aí teve outro bom, outro prejuízo. Não, é seguidos, tá? Então, vocês vão encontrar muitas empresas na bolsa que têm lucro há muitos anos seguidos, tá? Empresa há mais de 20 anos tendo lucro todo ano, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pessoal, é a questão de dívida.
Tá? É normal empresas se endividarem para crescer, pegarem crédito, né, se alavancarem. Só que isso tem que estar no limite do saudável, tá certo? Então não está errado uma empresa de capital aberto ter dívida. É até desejável em algumas situações, em alguns setores específicos, ela conseguir pegar isso para se alavancar mais rápido. Só que isso tem que estar controlado. Como a gente vê isso? Um dos indicadores mais eficientes, na minha opinião, é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, tá? Ou aí o EBITDA, e cada um vai pronunciar do seu jeito, né? EBITDA, é Brexit, entendeu? Aí tem a galera lá que quer falar difícil, né? EBITDA é uma sigla que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, basicamente, são os ganhos da empresa, as receitas, antes de juros, antes de taxas, impostos, depreciação e amortização. Então, é o que a gente chama de lucro operacional. É quanto a operação da empresa rendeu ali antes de você ter que pagar essas outras coisas. Então, você pega a dívida líquida da empresa e divide pelo EBITDA anual dela. O que vai acontecer vai te dar um número, né, que vai ser uma relação. Se o número for 1, significa que um ano da receita operacional da empresa paga a dívida que ela tem. Então, é uma dívida muito controlada. A gente costuma usar como uma referência mais genérica, só para vocês terem uma noção, tentar manter abaixo de 3 ou de 2 esse número, tá? Dizer que 2 ou 3 anos ali da receita da empresa pagaria a dívida que ela tem. Se começar a ficar acima disso, é quando a empresa pode estar começando a se complicar com a dívida dela, entendeu? Então aí já é uma situação para você ficar mais de olho, tá certo? Então o ideal é ou que não tenha dívida, ou se tiver dívida, que esse indicador aí, dívida líquida dividido pelo EBITDA, fique abaixo ali de 2, né? De 3 ou de 2. De 2 é até melhor, te dar mais segurança, tá? Outra coisa é o setor que a empresa atua. Existem setores da economia que são os que a gente chama de setores perenes, que são aqueles setores que têm muita demanda, né, demanda constante há muitos anos e provavelmente vão continuar tendo demanda constante há muitos anos. E tem aqueles setores que não são perenes, que às vezes podem ser cíclicos, né, que em determinado momento você tem uma demanda e talvez não tenha mais, talvez daqui a pouco pare de existir. Então, outra forma da gente colocar as chances a nosso favor é investir em empresas de setores perenes. Eu quero que vocês entendam, galera, que não tem nada garantido no mercado de renda variável de ações. É tudo uma questão de você aumentar as suas probabilidades de sucesso. Tudo que você puder fazer para colocar as chances a seu favor, você faz, tá? E uma dessas coisas é você tentar ter na sua carteira, pelo menos na maioria dela, empresas que estejam em setores perenes. Por exemplo, saúde, setor financeiro, setor de seguros, setor de energia elétrica, entendeu? São alguns dos setores da Bolsa que normalmente são setores que não são tão impactados em crise, são setores que as empresas lá vão ficar ganhando dinheiro aí, não importa o que aconteça, na maioria dos casos. Então, a gente basicamente vai procurar ter empresas que estejam em setores perenes, tá? E aí vem a questão de governança corporativa, que é basicamente a forma, né, que a empresa toma as decisões, o nível de eficiência, né, que a gestão da empresa tem, e também como a empresa vai tratar ali os seus acionistas minoritários, né, esse tipo de coisa que somos nós. Tá certo? Então a governança é algo muito subjetivo, tá, galera? Tem duas formas aí de você analisar também. Tem a forma fácil e a difícil. A difícil é basicamente você começar a fazer uma pesquisa da empresa, né? Você jogar o nome dela no Google, procurar notícias, ver se a empresa já se envolveu com esquema, tentar entender certas decisões que a empresa tomou para ver se foi mais para, às vezes, beneficiar alguma pessoa específica lá dentro, em detrimento dos outros, né? De nós que somos da gente que nós somos acionistas minoritários, né? Então, essa é uma análise um pouco mais complicada. E aí, a B3, né, que é a antiga Bovespa, sabendo disso, resolveu criar os segmentos de listagem, que ajuda a gente um pouco mais, né, facilita a gente a buscar empresas que tenham um nível de governança melhor. Então, ela criou esses segmentos de listagem, que é basicamente assim, para a empresa entrar na bolsa, ela precisa ter um certo padrão ali, contábil, em relação a várias coisas ali da empresa. Quando as empresas começam a entregar acima disso, elas vão mudando de listagem, tá? E hoje o maior segmento de listagem, o melhor, entre aspas, é chamado de novo mercado, né? Que significa que as empresas estão condizentes com o que tem de melhor aí em práticas de governança corporativa, tá certo? Então, se você pega empresas de novo mercado, é uma outra forma de você também estar relativamente protegido em termos de governança. Não significa que, nossa, então só essas que são boas? Não tem nada a ver, mas se você, a empresa que você está analisando tem tudo aquilo que eu já falei e mais isso, é mais uma coisa a seu favor ali para você ter uma probabilidade de sucesso no futuro, tá certo? E por último, e não menos importante, na minha opinião, talvez uma das mais importantes, é o histórico consistente. Galera, existe uma grande diferença entre você analisar uma foto e você analisar um filme, tá? Você pode pegar uma empresa para analisar e hoje ela ter tudo isso que eu te falei aqui. Ah, nossa, ela lucrou esse ano, a dívida tá ok,
o setor tá bom, a governança tá boa, não sei o quê. Só que quando você analisa os últimos anos dela, você vê que é uma empresa totalmente inconstante. Teve lucro, prejuízo, aí se endividou pra caramba, quase faliu, aí conseguiu ali dar um jeito e voltou ao normal e tal. Então, você começa a perceber que aí tem empresas também que são o contrário, que estão ali certinho, assim, um negócio bonitinho, crescendo ali todo ano, sabe? A empresa tendo lucro, a empresa não se endividando, a empresa mantendo a dívida sob controle, com a governança ali tranquila, sem se meter em roubada, em esquema. Então, galera, quando vocês pegam empresas que tenham um histórico consistente desses fundamentos, aí mais ainda você está se colocando numa situação favorável, tá? Porque qual que é a jogada das ações, né? Por que a gente investe em ações? Porque ações são ativos que têm o que a gente chama de exposição assimétrica, né? São ativos convexos, né? Que o que significa isso? Que a nossa chance de perda está limitada. O máximo que a gente pode perder é o dinheiro que a gente colocou. Se eu apliquei 10 mil reais em ações e todas as minhas ações faliram, não vendi, não fiz nada, não sei o quê, posso perder tudo e ficar com 0 reais. Agora, quanto eu posso ganhar? É ilimitado. Tá? É literalmente ilimitado. Tem ações na bolsa que tiveram uns crescimentos aí absurdos que 10 mil reais poderiam ter virado aí quase 2 milhões de reais, tá? Em um período de 5 anos. Então, quando a gente monta uma carteira de, sei lá, 15, 20 ações, onde a gente analisa todas essas coisas e coloca tudo isso a nosso favor, o que a gente está fazendo? A gente não só está minimizando o nosso risco, né, de que alguma dessas empresas venha falir, quebrar e a gente perdeu dinheiro, porque a gente só pegou empresas avião, assim, empresas sensacionais, ali, eficientes, com os números redondinhos, como a gente também está se colocando no risco de que alguma delas estoure, né? Quem não garante que alguma dessas 20 empresas que a gente pegou lá não vai ser a próxima Apple, a próxima Magazine Luiza, sei lá, porque você está pegando empresas que estão demonstrando que elas têm uma eficiência operacional gigantesca. Daqui a pouco elas podem comprar uma outra empresa, abrir um novo mercado e usar toda a expertise dela para crescer muito naquele mercado, entendeu? Ou então ela pode valorizar puramente por ela ser muito boa. E aí quando você passa, você vê que tem empresas que costumam ser constantes nos resultados. Tem uma hora que as pessoas começam a dizer, cara, eu tenho que ter essa empresa na minha carteira porque tem que ter uma parte da minha carteira que é segura, que está sempre me dando resultado. Aí a empresa às vezes nem cresceu tanto, mas ela valoriza por isso. De tão boa que ela é, as pessoas começam a investir cada vez mais nela e ela começa a valorizar também. Então, é isso que a gente tem de vantagem, né, de benefícios quando a gente usa esse tipo de estratégia, tá, pessoal? Então, Danilo, essa é a melhor forma de todas para eu ter o maior lucro do mundo com ações? Lógico que não, tá, galera? Ninguém sabe qual é a melhor forma de todas. Normalmente tem a ver com risco. Quanto mais risco você corre, maior a probabilidade de você ter muito lucro. Então, eu acho que essa forma que eu estou mostrando para vocês, ela é uma espécie de meio termo, talvez da metade para cima, tá? Que ela é uma forma que vai te dar um risco muito baixo, tá? Você vai ter uma carteira muito boa, assim, que dificilmente vai ser uma carteira que você vai ver perdas assim em 10 anos, em 20 anos, tá certo? Que é justamente a gente está apontando para longo prazo e que ainda vai colocar as chances a seu favor. Você está escolhendo empresas de muita qualidade, tá certo? E alguns estudos americanos mostram que esse fator qualidade, né, empresas que são muito lucrativas e rentáveis, em países emergentes como o nosso, tendem a ganhar da média do mercado neutro como um todo, né? Que seria, por exemplo, o Ibovespa, tá certo? Então, é basicamente essa que é a lógica de você investir dessa forma. Ó, no seu curso você ensina a analisar ações. Sim, ensino a analisar. Indicar ações? Não, eu não posso indicar ações, tá? Existe uma profissão específica que pode indicar ações, que é o consultor de valores imobiliários, e é um negócio que normalmente não é muito desejável para quem pelo menos eu não enxergo dessa forma, porque você tem uma série de amarras, entendeu? Da CVM. Se eu indico uma ação, eu não posso vendê-la. Se eu, sei lá, falo mal de uma ação, eu não posso comprar ela depois. Então, vem com uma série de amarras desse tipo de coisa. Então, o que eu procuro fazer é mostrar como eu analiso, entendeu? E é uma fórmula, galera. Quando vocês vão conseguir analisar que nem eu analiso, entendeu? Então, no final das contas, eu não vou precisar indicar ação para ninguém, tá? Então, no curso, eu ensino exatamente como eu analiso. Então, se você pegar lá no curso o que eu ensino lá e você aplicar, eu mostro os sites que eu uso passo a passo, você vai estar escolhendo ações que nem eu escolho, entendeu? Então, meus alunos lá que já estão formados, que vêm hoje e mostram a carteira deles, a maioria que eu olho lá não mexeria em nada, porque eles usaram o que eu ensinei, entendeu? Então, não tem como fazer diferente, tá certo? Então, galera, é basicamente isso, tá? Acho que esse era o papo aí da nossa live de hoje. Vai ficar salva. Quando vocês verem passando por aí, sempre lembrem aí de dar um like aí para ajudar o canal a crescer. E só para vocês já ficarem ligados, tá? Semana que vem eu vou criar alguns grupos de WhatsApp de conteúdo para o pessoal que está querendo levar mais a sério, tá certo? Eu estou percebendo que eu tenho aqui dois tipos de público, né? Eu tenho um público que é a galera que
é mais rasa, só gosta de ficar vendo uma dica ou outra, não sei o que e tal. E eu vejo que tem um pessoal que é o pessoal que fala comigo direto lá no direct, que é um pessoal mais, como é que eu posso falar, que está querendo de verdade participar, assim, no sentido de aprender, de realmente ir mais a fundo, né? Estudar coisas mais avançadas. Então eu resolvi meio que segmentar um pouco isso, tá? Eu vou criar alguns grupos de WhatsApp onde eu vou trabalhar para que quem quiser conteúdos mais avançados, alguns materiais aí adicionais, eu vou colocar lá. Então fiquem de olho que a partir da semana que vem eu vou começar a divulgar ele aí para quem tiver a fim de entrar nessa questão aí mais de grupo de estudo, tá? Ó, rolava um mapa mental. É justamente esse tipo de coisa que eu estou querendo colocar lá, tá certo? Ó, quero tirar o CNPI. O CNPI é justamente a certificação que te permite trabalhar como analista de valores imobiliários, né? Que é quem indica ações, tá certo? Eu estou pensando em tirar algumas certificações agora também, não profissionalmente, eu acho que é mais uma questão de... Eu acho que eu vejo muito as pessoas terem essa questão de ter mais segurança, né? Entendeu? Nesse tipo de coisa. Então, eu também acredito que eu devo tirar em breve, talvez o CNPI, o CE, esse tipo de coisa, até para como é que eu posso dizer, trazer mais credibilidade aí também para o conteúdo, tá certo? Então eu acho uma coisa interessante. Mas para quem quer ser analista de valores imobiliários, né, quem quer fazer relatório de ação, trabalhar com isso, você deveria tirar essa certificação aí que é o CNPI, tá? Beleza, galera? Então, acho que é isso aí por hoje, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de todos, esse vídeo vai ficar salvo. Lembrem de dar um like, o que vocês acharem, tiverem de sugestão de conteúdo, esse tipo de coisa, me mandem por direct que eu respondo por lá também e fiquem de olho aí nos grupos de WhatsApp que vão rolar a partir da semana que vem. Valeu, galera. Boa noite aí, bom resto de sábado para vocês.